Fala, pessoal do primeiro ano. Professora Simone Cassiari, de Biologia, passando por aqui com mais um vídeo de correção comentada das questões do PET, hoje corrigindo da atividade 11 até a 20. E quem prestou atenção aí percebeu que a questão 19 veio duplicada. Então, na verdade, hoje nós corrigiremos 11 questões, ok? Lembrando que para a gente, da Escola Corina, essas questões do 11 até o 20 estão valendo a semana 13 e semana 4 do PET de vocês. Não esquecer também que, finalizando tudo, né, respondeu no caderno, fez a correção seguindo o meu vídeo aqui, tirar a foto e mandar para mim lá no Google Classroom através do código da sua turma, ok? Então vamos começar, porque é muita coisa para a gente fazer hoje. Atividade 11. De outro lado, o galardão de Química ficou com os inventores de ferramentas para estudar proteínas, os verdadeiros atores do drama molecular da vida. É verdade que a Fundação Nobel ainda fala no DNA como o diretor da cena a comandar a ação das proteínas, mas talvez não seja pretensioso supor que foi um lapso e que o sinal emitido por essas premiações aponta o verdadeiro futuro das pesquisas biológicas e médicas, muito além do genoma e de seu sequenciamento, uma simples soletração. Então, o autor refere-se às proteínas como atores do drama molecular e ao DNA como diretor da cena. Essa referência deve-se ao fato de... Então, quando ele fala que as proteínas são os atores do drama molecular, ele está dizendo que as proteínas são responsáveis pela vida celular, pelas atividades que mantêm a célula viva, né? E o DNA como diretor da cena colocando o DNA na posição de comandante, né? De quem controla toda a produção dessas proteínas. Então, a única alternativa que trazia para a gente o DNA controlando a produção de proteínas e as proteínas controlando a atividade celular era exatamente a letra E, né? A gente vê aqui, então, na letra E, o DNA controlar a produção de proteínas e essas controlarem a atividade celular, ok? Vamos continuar na questão 12, que é uma questão legal aí, que envolve, além, né, da biologia, é uma questão interdisciplinar que envolve matemática, né? Na primeira parte lá do PET, tinha uma questão também sobre os tipos celulares, a quantidade de água nos tipos celulares, e fazia também esse uso da matemática, e aqui a gente vê novamente, né, na atividade 12. Se o total de bases nitrogenadas de uma sequência de DNA de fita dupla é igual a 240 e nela existirem 30% de adenina, o número de moléculas de guanina será... A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de DNA é que ele é composto, né, por algumas moléculas, principalmente grupamentos fosfatos, desoxirribose, que formam as laterais da molécula, e lá no centro da molécula nós temos os pares de bases nitrogenadas. A gente tem no DNA 4 bases nitrogenadas diferentes: adenina, timina, guanina e citosina. E essas quatro moléculas, essas 4 bases nitrogenadas, elas sempre vão se ligar uma com a outra numa mesma sequência, num mesmo pareamento. A adenina sempre com timina e timina com adenina, guanina com citosina, citosina com guanina. Então, quando ele traz para a gente esses números, é porque ele já subentende que você sabe desse pareamento entre adeninas e timinas, guaninas e citosinas. Então, vamos lá primeiro descobrir o valor, né? Se você colocar aqui que 240 é o total de bases, né? Então, ele é igual a 100%, certo? 100%. E ele te dá lá que as adeninas são 30%. Então, o X, né, a quantidade de adeninas, é igual a 30%. Regrinha de 3 básica aí, né?
você multiplica 240 por 30, divide por 100, você vai achar um X igual a 72, certo? Então, você sabe que você tem 72 adeninas. Se você tem 72 adeninas e você sabe que a adenina só liga com timina, você já tem que entender que você vai ter também 72 timinas. Certo? As duas bases nitrogenadas, adeninas e timinas, unidas, né, uma com a outra, vão dar um total de 144 bases, certo? Se você subtrair os 240 lá de cima, que é o total, menos os 144, que são de timinas e adeninas, a gente vai encontrar um valor de 96 bases que vão sobrar. Essas 96 bases que estão sobrando nessa fita de DNA, elas vão ser divididas entre as outras duas bases, que formam o outro par, né, os outros pares, que é guanina e citosina. Então, você tem que colocar 96 dividido por 2, que vai dar um total de 48. Então, 48 citosinas e 48 guaninas, certo? Então, a gente fica num total de 240 bases, a gente fica com 72 adeninas, 72 timinas, 48, escrevi errado aqui, citosinas e 48 guaninas, ok? Então, pra gente, como ele pergunta lá, qual o número de guaninas, a única resposta correta que a gente poderia colocar era a letra A, né? 48 guaninas. Certinho, pessoal? Então, se tiver com alguma dificuldade aí com essa parte de matemática, dá uma estudadinha aí em regra de 3 básica, né? Simples, para poder resolver o exercício. Atividade 13. No esquema abaixo, sobre a estrutura do DNA, os números 1, 2 e 3 representam respectivamente. Até comentei, né, na correção desse exercício 12 lá, essa pergunta da 13. A gente tem que pensar que o DNA, e ele está sendo mostrado aqui para a gente, vocês vão perceber aqui, né, que tem a molécula aqui por mais por fora, que está representada pelo número 1. Então, tá aqui, né? Aqui a gente tem mais no centro a molécula 2, e você percebe que elas são unidas através de ligações químicas das moléculas 1. E aqui mais para dentro a gente tem as moléculas 3. Sempre que a gente falar em DNA, a gente tem que pensar nas 3 moléculas que vão se unir para formar o DNA, certo? Que são os grupamentos fosfato, as desoxirriboses e as bases nitrogenadas. Quando você pensa que a estrutura externa ela é formada por grupamento fosfato e pelas desoxirriboses, né? E no centro da molécula você tem as bases nitrogenadas, a única alternativa que sobrava para a gente aqui seria a letra C, ok? Então, somente a letra C. Por quê? O fosfato é o número 1, está mais por fora, que mantém os número 2 unidos, que são as desoxirriboses, que são os açúcares do DNA, né, os carboidratos, e cada desoxirribose se liga a uma base nitrogenada, tá certo? Lembrando que as bases nitrogenadas do DNA são sempre adenina, timina, guanina e citosina. Vamos continuar. Questão 14. Testes genéticos, a ciência se antecipa à doença. Com o avanço no mapeamento de 100 mil genes dos 23 pares de cromossomos do núcleo da célula, projeto Genoma iniciado em 1990 nos Estados Unidos, já é possível detectar por meio de exames de DNA, ácido desoxirribonucleico, a probabilidade de uma pessoa desenvolver doenças.
Sabe-se que o citado mapeamento é feito a partir do conhecimento da sequência de bases nitrogenadas do DNA. O esquema abaixo, que representa o pareamento típico de bases encontradas na molécula de DNA, é. Então, aqui é legal, a gente até já falou desse pareamento, que é sempre específico, né? Sempre acontece da mesmo jeito, da mesma forma. Mas aqui é legal a gente lembrar, começar a citar sobre essa questão da genética humana, né? Nossas células, elas têm 23 pares de cromossomos. 23 pares, então 46 no total, né? 46 cromossomos dentro do núcleo da célula. 23 vem da mãe, 23 vem do pai, acontece a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, a fusão desses dois núcleos e forma-se uma célula inicial chamada de zigoto com 46 cromossomos, sempre aos pares, então 23 pares. Cada cromossomo, ele é na verdade, quando você olha para aquela imagem que parece um bastãozinho, né? O cromossomo, na verdade, ele nada mais é que uma molécula de DNA toda enroladinha, tá? Então, significa, quando a gente fala 46 cromossomos, significa dizer que você tem 46 moléculas de DNA dentro do seu núcleo. E essas 46 moléculas de DNA juntas é que vão ser responsáveis pelas características do seu corpo. E esse DNA é formado basicamente, como a gente já falou na questão anterior aí, por grupamentos fosfatos, desoxirriboses e bases nitrogenadas. E aqui ele fala de novo para a gente sobre esse pareamento, né? Como é que acontece esse pareamento das bases nitrogenadas na molécula de DNA? Então, como a gente já falou, como eu já citei para vocês, e é até legal ter um macetezinho para gravar, né? Gal Costa e Agnaldo. Opa, desculpa. Vamos lá de novo. Esses cantores não são da época de vocês, né? Nem da minha, porque eu não estou tão velha assim. E Agnaldo Timóteo. Mas são dois cantores e as iniciais dos nomes deles podem ajudar a gente a gravar, né? Gal Costa, sempre G com C, então G de Gal e C de Costa, guanina e citosina, e lá do outro lado o outro par que vai sempre se formar. A de Agnaldo com T de Timóteo seria o A da adenina com o T da timina, certo? Então esse daí é um macetezinho para gravar. Então, você sabendo que é sempre adenina com timina, guanina com citosina, era só você olhar a letra A e a letra B. Então, na letra A, se tem o C de um lado, né, como a gente está vendo aqui, se você tem o C de um lado, né, aqui, você tem que ter o G do outro. Se você tem o A do lado de cá, você tem que ter um T do lado de cá. Aqui um A, aqui com T. E assim por diante. O C com G, o T com A, o C com G, o G com C, o T com A e o A com T, né? Então, a resposta correta, por enquanto, que a gente está vendo é a letra A. E quando você chega na letra B, no primeiro pareamento, você já percebe que está errado. Porque está uma citosina com outra citosina, né? Uma adenina com outra adenina. E isso não acontece no DNA. Então, a única resposta certa que tem aqui é a letra A, tá? Então, não esquecer do Agnaldo Timóteo e da Gal Costa aí para você gravar sempre esse macete para lembrar sempre do pareamento das bases nitrogenadas, ok? Vamos continuar. Questão 15 agora. Você já deve ter observado o inseto caminhando pela superfície da água de uma lagoa. A propriedade da água que permite que a pata do inseto não rompa a camada de água é. Então, assim, aqui está trazendo a água porque ela é uma substância, uma molécula inorgânica, mas ela é extremamente importante para a vida. E uma das características que ela tem é
que as moléculas delas gostam tanto de ficar grudadinhas uma à outra, que a gente chama de coesão, né? Ser coeso é ficar junto, é querer ficar perto, tá? Então, essa coesão entre as moléculas da água acaba gerando uma propriedade, né, que é a de formar uma tensão superficial, ok? A tensão superficial, que está aqui na letra C. A tensão superficial ela é tão forte que na superfície da água forma-se como se fosse uma membrana, uma película. E insetos que são bem levezinhos, assim, eles conseguem ficar por cima de uma lâmina de água, de uma lagoa, de um lago, de um rio. Geralmente em água mais parada, isso é mais fácil da gente ver, né? Então, é a tensão superficial, essa formação como se fosse de uma película mesmo na superfície da água, que permite coisas mais leves flutuarem, né? Ficarem por cima ali, ok? Vamos continuar então, questão 16. Vitaminas do complexo B podem desempenhar a função de cofatores enzimáticos e sua carência pode provocar uma série de enfermidades. Um exemplo de doença provocada pela carência de vitaminas do complexo B é... Então, assim, a gente tem que pensar nas vitaminas como um grupo de moléculas, de substâncias que são importantes para a vida. E detalhe, o nosso corpo não produz, né? As vitaminas, elas precisam ser ingeridas através da alimentação, ok? E nós temos basicamente dois grupos de vitaminas. As vitaminas lipossolúveis, que são aquelas que vão precisar de uma determinada quantidade de gordura no seu corpo, na sua corrente sanguínea, para que elas sejam processadas, metabolizadas e utilizadas. As vitaminas lipossolúveis são a vitamina A, D, E e K. O outro grupo são as vitaminas hidrossolúveis, são aquelas que se dissolvem na água, né? Então, no nosso corpo está tranquilo, porque tem bastante água aí nas nossas células, no nosso plasma sanguíneo. Então, as outras vitaminas são a vitamina C e as vitaminas do complexo B. E aqui ele pergunta especificamente sobre as vitaminas do complexo B para a gente, né? Então, quem pesquisou aí, deu uma pesquisada rápida, a gente tem uma série de doenças relacionadas. Mas, assim, uma que é muito comum, né? E principalmente pela má alimentação, pelos maus hábitos alimentares, que é a anemia, tá? A anemia, que é gerada pela ausência, né, ou pela deficiência da vitamina B12, ok? Se você procurar aí, você vai achar, por exemplo, beriberi, que é pela ausência da vitamina B1, né? Então, a avitaminose, que é a doença causada pela ausência ou pela falta, né, pela restrição de vitaminas, no caso das vitaminas do complexo B, são bem variadas, ok? Eu vou deixar aqui a anemia, porque é muito mais comum para a gente ouvir falar, né? E às vezes até já ter desenvolvido anemia. E a cura geralmente é através de uma melhor alimentação, né? Você faz uma reeducação alimentar e também pela suplementação vitamínica, né? Você consegue comprar essas vitaminas na farmácia para poder tomar. Vamos continuar então. Atividade 17. Os nutrientes são componentes dos alimentos que consumimos. Estão divididos em macronutrientes, que são os carboidratos, proteínas e gorduras, e micronutrientes, vitaminas, minerais, água e fibras. Nos macronutrientes é que estão os valores calóricos dos alimentos. A figura a seguir ilustra a importância de nutrientes no organismo humano. Então, você vê uma família de pessoas bem obesas, né? Perguntando para outra família que é mais magrinha, mais sequinha, né? De onde você obtém sua proteína? Então, assim, quando ele pergunta aqui sobre proteína, aí a gente tem que ir lá olhar o que ele propõe. Considerando a figura e o assunto abordado,
Analise as alternativas abaixo e assinale a que melhor representa uma resposta para a pergunta indicada na figura. A pergunta é de onde você obtém suas proteínas, né? Então, quando a gente vai analisar as alternativas que ele traz, você tem que pensar o seguinte: qual desses alimentos é rico em proteína? Tem uma determinada quantidade de proteínas aqui. A única, né, a única alternativa, o único alimento é o leite, né? O leite tem aí a caseína, que é uma proteína importante, hoje em dia bem conhecida, porque a gente ouve falar muito de intolerância, né? Então, a gente tem que pensar que tem pessoas que são intolerantes à lactose, que é o carboidrato do leite, e tem pessoas que são intolerantes ou alérgicas à caseína, que é a proteína do leite, ok? Então, no suco de frutas cítricas, nas massas, no mel de abelha, a gente vai encontrar carboidratos somente, tá? Frutose, amido, sacarose, mas proteína a gente encontra somente no leite, né, que é a caseína. A caseína ela é bastante importante, por exemplo, na produção de queijos, danones, iogurtes, essas coisas que a gente gosta aí de comer no dia a dia. O que faz o leite dar aquela encorpada, formar aquela massa que dá para produzir o leite, o queijo e tudo mais, é justamente quando você consegue mudar o formato dessa proteína do leite, que é a caseína. Geralmente eles usam algumas coisas ácidas, né? Quem faz aí em casa, gosta de fazer coalhada, fazer um queijo mais natural, compra o leite, pinga um limão ali, espera e vai acabar conseguindo aquela massa, né? Que é a caseína coagulada para produzir o danone ou a coalhada em casa, tá bom? Atividade 18. Ao beber uma solução de glicose, C6H12O6, e presta atenção nessa fórmula molecular que você vai ver ela muito no ensino médio, tá? Toda vez que você vê o C6H12O6 é lembrar que é a glicose. Não que você tenha que decorar fórmulas moleculares, não, mas é que a glicose você vai ver toda hora, então é bom já ir guardando na cabeça aí. Então, ao beber uma solução de glicose, C6H12O6, um corta-cana ingere uma substância. Então, quando você pensa que ele está ingerindo uma solução que é rica em um carboidrato, né, que é a glicose, e esse carboidrato a gente utiliza bastante, né, no nosso organismo, porque a glicose é justamente uma molécula simples de carboidrato, né? Então, ela é um monossacarídeo, então ela é rapidamente degradada, quebrada no nosso corpo para acabar gerando energia que vai, né, possibilitar a vida para a célula. Então, essa glicose, quando você ingere, quando você se alimenta ou bebe alguma coisa que tem carboidrato, e nesse caso a glicose diretamente, ela vai entrar na sua digestão, pelo seu sistema digestório, vai ser absorvido, né, cair na corrente sanguínea e vai ser levado para as células. Lá dentro das células, essa glicose ela vai participar de um processo chamado de respiração celular. A gente ainda vai ver esse processo químico da respiração. A respiração nada mais é do que pegar essa glicose que a gente ingeriu através da nossa nutrição, utilizar o oxigênio que a gente leva para dentro da célula através da nossa respiração anatômica, fazer uma reação química, né, uma oxidação entre essas duas moléculas para gerar energia. Então, a única alternativa que falava sobre isso para a gente aqui era a letra A, né, que é a glicose, ó, ao ser degradada pelo organismo, produz energia que pode ser usada para movimentar o corpo, para fazer todo o movimento do corpo, né? Então é tudo, a energia que a gente precisa para fazer todas as atividades celulares e manter o nosso corpo vivo, elas vêm da quebra da glicose, ok? Aí nas outras alternativas fala que era uma substância inflamável, não tem nada a ver, que tem a capacidade de restabelecer o oxigênio no organismo, né? Que na letra C também não tem nada a ver.
que é uma substância insolúvel em água, está incorreto, a glicose ela se dissolve em água, sim. E na letra E, fala aqui de fornecer CO2 para manter a taxa de carbono na atmosfera também, né? Não tinha nada a ver, estava bem viajada aí a alternativa. Vamos continuar. Agora a gente vai corrigir a número 19, a primeira 19, né? Porque são duas. Leia os textos abaixo e complete as informações pedidas. Texto 1. Após passar muito tempo sem se preocupar com sua saúde, o senhor José resolveu ir ao médico e fazer uns exames de rotina. Em conversa com o médico, relatou seus hábitos alimentares, ressaltando a preferência por frituras e carnes gordurosas. O médico ficou alarmado ante as preferências alimentares de seu paciente, principalmente depois de ter analisado o resultado do seu exame de sangue e constatado um nível de colesterol muito alto. Recomendou-lhe então uma nova dieta, composta de frutas, legumes e verduras. Analise a dieta recomendada pelo médico, apresentando argumentos que a justifiquem. Então, assim, quando o médico analisou o exame do seu José, que estava lá um tempão sem ir, né, sem procurar um médico nem nada, e viu que ele estava com colesterol muito alto, e pede para ele, né, recomenda que ele coma frutas, legumes e verduras, é porque o colesterol, né, ele é uma molécula que ela é produzida pelo nosso corpo, porque o nosso corpo precisa de colesterol, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas a gente também ingere colesterol sempre que a gente faz uso de alimentos de origem animal, tá? Então, essa recomendação, essa dieta recomendada pelo médico, ela é o ideal, né? Então, a dieta é ideal, baseada em alimentos de origem vegetal. Por quê? Porque, vamos aumentar aqui o espaço para não ficar muito ruim, vegetal, pois alimentos de origem animal aumentam ainda mais nossa taxa de colesterol, certo? Então, era para você analisar essa dieta proposta pelo médico nesse sentido aí. Então, a dieta, ela foi uma boa pedida aí para o seu José conseguir melhorar, certo? Deixa eu te apagar aqui. E vamos lá para o texto 2. Depois de orientar o seu José quanto à alimentação, acho que eu passei. Aqui. Depois de orientar o seu José quanto à alimentação, o médico explicou-lhe que uma dieta rica em gordura saturada e colesterol é um dos fatores que pode contribuir para o acúmulo de placas de gordura nas artérias. Com isso, as artérias vão ficando endurecidas e estreitas, diminuindo o fornecimento de sangue para os órgãos do corpo. Além disso, aumenta a probabilidade da formação de coágulos, os quais podem obstruir artérias importantes, como as que alimentam o coração. Nesse caso, porções maiores ou menores do músculo cardíaco podem parar. É o infarto do miocárdio, que pode provocar a morte. Aí ele vai trazer para a gente a perguntinha aqui na outra página. Apesar dos malefícios causados por sua alta concentração, é correto afirmar que o colesterol não é importante para o funcionamento do organismo? Então, na hora que eu comecei a falar lá, né, do comecinho do primeiro texto, eu já dei um spoiler aí que a gente ia falar sobre a importância do colesterol, né? Então, a gente tem que justificar aqui a importância, por que o colesterol é importante para o nosso corpo. Uma coisa básica, tá? Para ser um organismo vivo, tá? Para ser considerado um organismo vivo, você tem que ter célula. E para você ter uma célula, você tem que ter uma estrutura básica celular, né? E
toda célula apresenta uma estrutura chamada de membrana plasmática. Aí você pode achar no livro membrana citoplasmática, membrana celular, é tudo a mesma coisa, são nomes diferentes para a mesma estrutura. Mas vamos chamar de membrana plasmática. A membrana plasmática das células dos animais, então, membrana plasmática em animais, elas apresentam 3 coisas básicas, vamos colocar assim. São proteínas, uma bicamada de fosfolipídios, e isso a gente vai estudar também mais para frente, tá? A membrana plasmática com todas as características dela. Só que a membrana plasmática em animais, ela vai apresentar colesterol. Por que que ela apresenta colesterol? A membrana plasmática nos animais, se a gente não tivesse o colesterol, a membrana seria muito rígida. Então, qualquer coisinha, qualquer impacto, essa membrana, ela quebraria, quase que quebraria, né? Então, seria muito fácil lesionar a membrana, matar as células e acabar gerando a morte do organismo. Então, em animais, a membrana plasmática, além das proteínas e dos fosfolipídios, que fazem parte da estrutura básica da membrana, a membrana apresenta também o colesterol. O colesterol vai dar essa sensação de ser mais maleável, de ser mais fluida para as membranas celulares de animais. Então, a gente precisa do colesterol para a fabricação de membrana plasmática de qualidade, né? Só que a gente tem que tomar cuidado quando a gente ingere colesterol em excesso aí, através de comidas de origem animal, né? Quem gosta aí daquela picanha com aquela capa de gordura, de vez em quando tudo bem, mas todo dia é meio arriscado aí, tá bom? Vamos para a próxima questão, né? Questão 19, a segunda questão 19. Sir Richard Francis Burton, famoso explorador inglês, em 1869, publicou um livro sobre suas viagens pelo Brasil. No Rio Salgado, que deságua na margem direita do Rio São Francisco, ele observou a presença de coqueiros, Cocos lucifera. Nossa, o nome científico tinha que estar em itálico, viu, gente? Um erro aí na apostila. Essas árvores existem em abundância na costa, do Rio de Janeiro ao Pará. Normalmente não frutificam nas regiões interioranas. Ali, no Rio Salgado, a distância do Atlântico era de 350 milhas em linha reta. E encontramos o coqueiro crescendo. O Rio Salgado tem águas salinas ou salitrosas. O coco da Bahia é encontrado em muitos lugares onde o terreno possivelmente um antigo leito do mar, compensa a falta do ar da atmosfera marítima. Mais adiante, Burton relata que as águas são estomacais e capazes de curar ou diminuir o bócio. Então, agora ele vem com as questões para a gente, né? Primeiro, ele pergunta o que é o bócio, né? Então, o bócio é uma doença, né, do ser humano relacionada aí à falta de iodo, tá? A gente precisa do iodo para a fabricação de um hormônio muito importante, que é o hormônio tireoidiano, né, produzido pela tireoide, que é uma glândula que fica no nosso pescoço. Já estou antecipando aqui um monte de coisa das outras perguntas, mas tudo bem. Então, quando você tem uma insuficiência na ingestão de iodo, tá? O que vai acontecer? A glândula tireoide vai ter uma dificuldade de funcionar, de fabricar o hormônio tireoidiano, ela vai acabar ficando como se fosse inflamada, então ela vai inchar, vai aumentar de tamanho e acaba formando uma protuberância no pescoço, tá? Então o bócio é essa doença aí relacionada à baixa ou à falta total de ingestão de iodo. Lembrando que no Brasil, a adição de iodo é feita no sal de cozinha. Então, o sal de cozinha que a gente usa para fazer comida aí, né? Ele já tem a quantidade ideal de iodo para controlar na população em geral o desenvolvimento de bócio.
Por isso que hoje em dia não é muito incomum você conhecer pessoas com bócio, tá? Então, o bócio é essa doença relacionada aí à falta de iodo. Na letra B, qual é a característica principal e o mecanismo de ação dessa doença? A característica principal é esse inchaço no pescoço, na parte da frente do pescoço, né? Que parece um caroço ou vários caroços assim, e forma uma protuberância bem grande na parte da frente do pescoço, tá? E o mecanismo de ação dessa doença. Então, qual que é o mecanismo de ação? O corpo deixa de ingerir quantidades suficientes de iodo, a tireoide vai parar vai ficar incapacitada de produzir o hormônio tiroidiano e ela vai acabar inchando, né? E vai acabar formando essa protuberância aí, que é o bócio. Letra C. Possivelmente, que substância estava presente nas águas dessa região do Rio São Francisco que ajuda na cura do bócio. Então, quando ele fala lá que as águas são estomacais, né, ele está se referindo justamente a uma água com bastante iodo, uma água iodada, né? Porque depois ele fala que é capaz de diminuir o bócio, né? Curar ou diminuir. Então, ele provavelmente encontrou aí nessas águas uma quantidade alta de iodo. Na letra B, do ponto de vista ecológico, como explicar por que a distribuição do coco da Bahia no interior está restrita a antigos leitos de mares? Por quê? Essa planta, né, que é o coco, a gente chama de coco da Bahia, mas o nome científico é Cocos nucifera, ela é uma planta completamente adaptada a solo extremamente salino, muito rico em sais minerais, tá? Então, assim, quando vai, ele até comenta, quando é mais para o interior, né, a planta não frutifica, não nasce, não cresce, não dá fruto, né? E quando está mais perto do litoral, mesmo em lugares que a água ainda não é a água do mar, né, é só uma água salobra, mesmo assim, essa planta consegue frutificar. E é justamente por isso, por ser uma planta, então, do ponto de vista ecológico, é porque a Cocos nucifera é uma planta adaptada a solos extremamente salinos, tá? E aqui nesse caso do texto e da questão, altas concentrações de sais de iodo, né? E a gente chega aqui na última questão, que é a 20. Observe a notícia divulgada em 11 de março de 2020 na página do saúde.abril. OMS decreta pandemia do novo coronavírus. Saiba o que isso significa. O aumento no número de casos de coronavírus e a disseminação global resultaram na decisão da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, né? Como a definição de pandemia muda o controle da doença. Então, aí ele traz para a gente o título da matéria, né? Depois ele traz a figura aqui do lado mostrando o vírus e agora ele vai trazer um comentário. Observando a estrutura do vírus na imagem ao lado, sabemos que o seu material genético é envolto por uma cápsula proteica, como nos demais vírus. E externamente possui uma camada lipoproteica denominada envelope viral, ou seja, ele é um vírus envelopado. Isso aí a gente vai estudar ainda no segundo ano, o grupo dos vírus especificamente. Mas esse envelope viral é importante para a proteção da cápsula viral, tá? Após a análise da imagem e utilizando os seus conhecimentos, responda. Qual a ação do álcool e ou da água mais o sabão sobre o coronavírus? Descreva esse processo. Quando ele fala para a gente, essa palavrinha aqui, ó, camada lipoproteica, tá? Que é importante nesse caso do coronavírus. Por quê? Tudo que tem lipo significa que tem algum tipo de gordura, algum tipo de óleo, né? Os lipídios, para quem estudou aí já o grupo dos lipídios, são moléculas insolúveis em água, mas existem substâncias, né, no nosso dia a dia que conseguem sim dissolver essas moléculas lipídicas, tá?
Então, essa camada lipoproteica, que forma o envelope do vírus, que fica ali em volta dele, protegendo ele, a gente consegue quebrar, utilizando quais substâncias? Substâncias que sejam como um detergente, que vão funcionar como um detergente, né? Aqui no caso, o álcool e a água com sabão, tá? São substâncias adstringentes que a gente fala. Então, tanto o álcool como a água e o sabão vão agir sobre essa camada lipoproteica do vírus, que forma esse envelope viral, vai destruir esse envelope viral e assim o vírus não consegue sobreviver. Por isso que é tão importante lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos, os produtos quando a gente vai fazer compra, né? Vai lá no mercado, comprou uma fruta, uma verdura, comprou Danone, leite, todos os pacotes, tudo que você conseguir, deixa do lado de fora, numa mesa, num espaço, limpa tudo primeiro, para depois guardar na sua despensa, na sua geladeira, né? Com relação ao nosso corpo, lavar sempre a mão. O álcool ele deve ser usado só quando você não tem a possibilidade de lavar a mão, tá? O ideal mesmo é água e sabão ali, lembrando de lavar corretamente, né? Entre os dedos, debaixo das unhas, lavar até o pulso, né? E tomar essas devidas precauções aí. Então, a última questão traz aí para a gente uma relação, né, de um grupo de biomoléculas, que são os lipídios, com uma situação que a gente está vivendo aí tão atualmente, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá ok? Façam as devidas complementações aí no caderno de vocês. Qualquer dúvida, chama a Simone lá no WhatsApp, estou sempre aí à disposição para quem precisar, tá? E vamos torcer para que a gente esteja junto logo, logo, para a gente poder estudar tudo isso pertinho um do outro, ok? Lembrando que eu vou elaborar alguns vídeos sobre esse conteúdo de bioquímica, né? Vão ser vídeos curtos, tá? Assim, bem rapidinhos mesmo, para poder reforçar o conteúdo com vocês. Aí eu lançando no meu canal do YouTube, eu aviso para vocês também lá no grupo do WhatsApp, ok? Tudo de bom para vocês, fiquem bem, fiquem em casa, cuidem de vocês, da família e vamos que vai dar tudo certo.